Bom dia, galera! Bom dia! Começando mais um vídeo por aqui, dando sequência na construção do nosso motorhome. Hoje trouxemos o bichão para mecânica. Vamos dar uma geral nele, fazer uma manutenção completa nele. Freio, os fluidos, trocar todos, óleo de diferencial, de caixa, de motor, vai ser trocado tudo. Vamos fazer uma geral, desmontar essas rodas tudo. Olha o tamanho do problema aí, ó. Essa polca aí, ó, foi soldada na ponta do eixo. Agora o que eles vão fazer? Vão ter que esmerilhar tudo isso aí fora, desmontar toda a roda ali. Tem que pegar um torneiro, o torneiro vai ter que vir com o equipamento aqui e fazer rosca nova aqui no lugar. Senão tem que desmontar toda a carcaça. Tem que trocar essa aqui, ó, a velha, tá bem fininha. Olha que grossa que é. Bom, como vocês podem ver, depois de uma semana o micro voltou da mecânica. Foi feito bastante coisa nele, foi consertado tudo que tinha para consertar aí por baixo. Foi trocado todos os óleos, que nem eu falei que ia ser feito. Óleo diferencial, óleo da caixa, óleo do motor, os filtros de combustível, filtro de óleo, foi trocado tudo. Água do radiador, foi colocado água nova com aditivo. Então, os rolamentos das rodas foi trocado, o que tinha de freio para ser trocado foi trocado. Foi colocado tudo novo. Saiu bastante salgado. Essa revisãozinha aí de mecânica aí passou dos R$4.000, então deu um valor bem alto. Só aquela ponta de eixo lá que tiver que preencher tudo que tava com a rosca ruim, que nem eu mostrei. Tiver que preencher tudo e daí colocar no torno, fazer rosca nova. Deu quase R$1.000 só essa rosca, então isso aí foi uma surpresa desagradável, mas que ainda que tá em casa, né? Foi arrumado tudo em casa e agora não deve mais ter problema nessa parte. Eles deram uma geral também no motor ali, deram uma analisada, tudo, e aí, a princípio tá tudo bem bom mesmo. Os mecânicos falaram que esse motor é bem bom, bem durável, então a princípio não tem problema nenhum. Mas isso só o tempo vai mostrar e andar com ele. Então o que o mecânico aconselhou é andar com ele pela região primeiro, pra gente fazer os testes no motor e tudo e ver se não vai ter nenhum problema. E agora, como ele voltou, a Júlia já tá lá no banheiro lixando. Eu já vou mostrar pra vocês o que ela tá fazendo lá. Na verdade é ela vai mostrar. E eu vou continuar fazendo a parte hidráulica ali na parte de trás. Já de 3 de mão aqui no banheiro. Como é que tá ficando. Agora eu vou passar uma lixinha para tirar as imperfeições aqui no cantinho, para depois passar a última demão. A última demão, o Giovanni falou que vai ele passar para ficar bem certinho. Daí eu só vou lixar e depois ele termina. Desisti de fazer a parte hidráulica lá atrás, porque eu fui lá mexer, já faltam umas peças. Então agora eu vou colocar os auxiliares aqui. Eu tinha comprado, lembra, eu tinha comprado quadrado e não estava servindo aqui porque o buraco é meio... E mesmo esse aqui, esse pezinho dela é muito grande. Muito grande esse pé, ele teria que subir um pouco para ele poder ir um pouquinho mais para trás. Então, assim vai ficar feio. Então o que eu vou fazer? Vou cortar aqui um pedaço fora e vou fazer um furo novo mais para baixo. Perco a garantia, mas pelo menos fica melhor. Olha o que eu tive que fazer, ó. Fiz um furo novo, cortei a sobra, colocar uma bucha com um parafuso mais comprido e agora vai dar certo. Nossa, lá naquele furinho lá. Aí.
fica bom. Dá pra regular. Não fica nem muito fundo e nem muito pra fora. Olha como é que ficou. Ok, agora tapou o buraquinho aí, já ficou mais bonitinho, né? Já deu uma cara nova de novo. Já melhorou. Lateralmente, ó. Aqui não vê. Tá um pouquinho pra dentro, mas não muito. Então, acho que ficou num ponto bom. Agora, vamos fazer mais uma parte. Agora vamos fazer a mola. Na verdade, a mola tá feita, né? Vamos fazer o esqueminha do todo do slime out. Que tem que ter um toldinho em cima lá. Tem que ter um toldinho pra água correr fora, né? Não fica correndo em cima. Vamos pegar esse aqui. Mandei fazer a lona tá aqui. Essa é a lona. Então eu tenho que dar um jeito de ajeitar isso aqui. Isso aqui o rapaz fez pra mim, só que fez de aço carbono. Eu vou pegar e vou trocar essa peça aqui e vou fazer de inox. Isso aqui vai ficar, essa ponta aqui fica fora do tubo, então ele vai ficar na chuva. Então eu vou pegar e tentar trocar e fazer de inox. Mas eu não sei se eu tenho esse tubinho de inox, vou procurar ali. Senão eu vou ter que pintar esse aqui e deixar assim mesmo. Também é só uma pontinha. Aqui fica tudo dentro do tubo. O tubo externo, sim, o tubo externo eu vou usar esse aqui. É um tubo polido inox, inox 304. Esse não vai dar problema nunca daí, porque é o que fica, a lona fica presa nele, né? E agora eu cortei essa buchinha. Essa buchinha aqui é do rolinho que vai correr não. Aqui depois atravessa um parafuso para prender esse tubo aqui. Esse aqui, no caso, é só uma amostra. Eu vou colocar um tubo de inox, mas ele corre por cima da mola aqui. E depois aqui eu atravesso um parafuso, que é pra mola ficar presa. A mola tem, essa parte aqui tem que ficar presa nesse tubo. Daí quando esse tubo aqui gira, depois ele dá pressão na mola, e quando solta, a mola recolhe ele de volta. E aquela ponta lá daí vai presa no ônibus. Que ela fica presa no ônibus e essa fica presa no tubo. E na outra ponta do tubo, na outra extremidade, vai uma bucha com pino. Só, é bem simples. Vai estar preso aqui. Depois prende aquela ponta lá, o tubo passa aqui. É massa quando a sorte sorri pra gente, né? Aí dá gosto de trabalhar, né? Mas não é o meu caso, nunca é meu caso. Eu tenho um tubo aqui de inox, nesse aqui, que era um retalho que eu tinha aqui na prateleira. É o único que eu tenho. E esse bonito aqui, ele vai dar aqui assim. Faltou 11 centímetros. Vou ter que, daí eu achei um pedaço aqui. Mas agora eu vou ter que pegar aqui, ir lá, montar a máquina de solda de inox que está desmontada e emendar 11 centímetros. Mas por que não tem um tubo na medida? É só dar a medida. Não pode, né? Tem que ser curto. Não tinha assim. E daí, como eu já fiz a lona, ou eu corto da lona, ou eu emendo o tubo. Vou emendar o tubo, senão lá vai ficar meio curto, né? Vamos lá emendar esse pedacinho de tubo agora. Emendinha. Uma hora depois, montei a máquina, agora vou emendar. Vai ficar que nem ver. Aqui terminei de passar o cimento queimado. De 4 de mão, passei a lixinha, uma lixa 600 por último. E depois o desempeno. Ficou assim o banheiro.
Acho que ficou bom, né? Ainda aqui no fundo falta fazer um acabamento, acho que a gente vai colocar um ACM, que aqui vai passar uma tubulação, enfiação, por isso que a gente fez esse encaixe, né? Fui falado no outro vídeo. E aqui em cima daí o ACM branco. Aí aqui também falta fazer o acabamento. A gente vai passar um PU, eu acho que um PU cinza pra combinar. E aqui ao redor da janela um PU preto. E aqui tá a minha ajudante. Oi, Liz. Oi, quem tá ajudando a mamãe? Onde tá o papai? O papai tá lá fora trabalhando, né? E a Liz tá ajudando a mamãe. Agora comecei a instalar o cinto de segurança. Tá bem complicadinho de fazer, mas vai indo. O que eu fiz aqui? Tem um metalão, parede grossa, é 2 mm. Comprei parafuso, deixa eu pegar aqui, esse parafuso aqui, 8.8 de aço. Estou furando bastante, então ele pega fora aqui, aqui e lá também. Então uns 3 pontos. Esse aqui é um cinto, ali tá solto ainda, um cinto 3 pontas. Vou colocar 3 pontas aqui atrás e o do canto lá normal, daí só simples, né? Que esses 3 pontos aqui daí eu uso para prender a cadeirinha da nenê, que daí fica mais seguro, né? Um aqui também, então aqui, daí se eu quiser colocar a cadeirinha aqui, ou se eu quiser colocar a cadeirinha lá, ou bebê conforto, eu posso usar esse cinto 3 pontos aí. Agora já marquei aqui, vou furar e passar os parafusos. Bom, galera, eu vou pegar essa chapa aqui, é uma chapa que eu tinha usado aqui, é degrau daqueles silos de grãos. Sobrou um degrau e o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um degrauzinho de apoio na lateral do motorhome, porque ele do chão até no motorhome tem uns 32 centímetros de altura. Então a minha ideia é colocar esse degrau aqui no meio disso, que fique aí nos seus 15 centímetros, para ficar mais fácil de subir e descer. Depende do local que ele estiver parado, vai ficar mais que 30 centímetros. Então depende como, ali se tiver uma valetinha, coisa assim, pode ficar até 40 centímetros. Então eu vou colocar um degrau de apoio quando quiser, porque os outros degraus é tudo 15 centímetros. Então vai ficar tudo um espaço melhor para poder subir e descer. Aqui eu já coloquei uma vara chata, né? Esse degrau é galvanizado, ó, bem antiderrapante. Coloquei uma chapa aqui e fiz 2 furos aqui. E agora eu vou tentar fazer o resto dos esqueminha com as varas chatas. Primeira vez que eu fiz, deu errado. Segunda vez que eu fiz, deu errado de novo. Agora eu vou tentar acertar isso aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu acho que agora deve funcionar. Aqui ficou até que no nível 23. Quando tiver aberto fica assim. Quando fechar fica, que vai ficar aqui assim, né? Que vai encostar no sólido lá.
que eu tinha que ir mais pra trás aqui. Vamos testar. Acho que agora vai dar certo. Tive que querer furar ali, fazer mais um furo. Aqui então ela vai estar fechada. Quando eu abrir, vai estar assim. Vamos fazer o lado de lá e prender um lado com o outro.